Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura, por que não dizer, também estudo do livro dos Espíritos, ok? Bem, nós paramos na última leitura, terminamos o capítulo 1º, livro 2º, capítulo 1º, ok? Agora nós vamos dar continuidade lendo. Continua o livro 2º, só que o capítulo também é 2º, ok? Então é a primeira parte desse capítulo. Se der tempo, a gente termina esse capítulo hoje, nessa leitura de agora. Se não, será feito em duas partes. Parte 1 e parte 2. Então vamos lá, gente. Se der tempo, a gente faz isso tudo nessa primeira parte agora. Então, no capítulo 2º do livro 2º, esse foi o capítulo 1º, recapitulando, estamos no capítulo 2º. Vem falando sobre encarnação dos espíritos, o objetivo da encarnação, da alma, e fala também sobre o materialismo. E vem Kardec faz a pergunta: objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Quer dizer, por que nós nascemos aqui na Terra, não é verdade? Resposta: Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançar essa perfeição, deve suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condição de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-los é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Bem, irmãos, então aqui vem dizendo que Deus nos impõe isso para que possamos evoluir e alcançar, né, a evolução máxima de nos aproximarmos de Deus. Porém, como eu falo sempre, esse livro aqui foi escrito, né, através dos espíritos que trouxeram as mensagens para Allan Kardec. Essa visão é de um determinado espírito, que aqui ele não diz seu nome, coisa e tal, ok? Ele dá a sua opinião sobre esses fatos. Eu não acredito, quando ele fala aqui, né, Deus lhe impõe a encarnação. Nisso eu não acredito que Deus imponha nada a ninguém. Começa por aí. É uma opinião dele, ok? Eu acho que ele tem o direito de ter a opinião dele e muitas pessoas podem até concordar. Mas eu não concordo que Deus imponha nada a ninguém. Nós é que fazemos as nossas escolhas, ok? Nós nascemos simples e ignorantes, por nosso princípio, ok? Então, da natureza nossa, nós vamos, querendo ou não, nos aperfeiçoarmos. É da nossa natureza, porque somos o quê? Filhos de Deus. Agora, Deus não impõe nada a ninguém. Isso é o que eu acho e que acredito, ok? Então, vamos lá, dando continuidade. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Espera aí, se eles desde o princípio seguiram o caminho do bem, como seguir o caminho do bem sem encarnar? Essa pergunta aí é meio tola, mas vamos lá. Todos foram criados simples e ignorantes, instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer a alguns felizes sem dificuldades e sem o trabalho
por conseguinte, sem mérito. Quer dizer, é claro, né? Senão haveria privilégio. Eu quero voltar aqui no parágrafo anterior, que eu esqueci de comentar também, quando ele fala que o espírito vem, né, para um corpo, para habitar determinado corpo, em determinado planeta, ok? Ou seja, nós, espíritos, viemos de outros planetas. Estamos atualmente, né, aqui no planeta Terra e iremos para outro planeta com toda certeza. O planeta que nós formos habitar, seja um mundo superior, ou se for o caso de um mundo inferior, o corpo físico material daquele planeta não tem qualquer necessidade de ser igual ao corpo humano do planeta Terra. Vocês já estão vendo aqui quando ele fala? Em cada mundo, ora, cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma o aparelho. O que é o aparelho? É o corpo. Com a harmonia da matéria essencial desse mundo. Vocês estão vendo? Com a matéria essencial desse mundo. Para cumprir aí, daquele ponto de vista daquele planeta, as ordens de Deus. Quer dizer, em cada planeta tem suas culturas, leis, regras, etc. e tal. E o corpo também são diferentes. É muito interessante vocês prestarem muito bem atenção nisso. Isso eu também concordo. Vamos dar continuidade, então? Ele perguntou sobre os espíritos desde o princípio. É claro, como é que vai tomar o caminho do bem sem encarnar? Me explica. Não é verdade? Ora bolas. Mas vamos lá a outra pergunta de Kardec. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Quer dizer, se os espíritos que tomam o caminho do bem desde o princípio, que eu acho isso impossível, eu não acredito nisso. Sinceramente, impossível. É claro que ele vai cometer erros sem saber que está cometendo. Isso é outra coisa. Mas que ele vai cometer, vai. Então, vai ter que resgatar o erro que ele cometeu, mesmo tendo sido sem querer. Ele vai ter que passar pela prova, pela experiência, não é isso? E pelo resgate do erro que ele cometeu para compreender que ele errou. Então, não acredito que nenhum espírito, nem Jesus, nem nenhum, tenha passado reto, se ele nasceu sempre ignorante, como nós, como todos, sem ter cometido erros. Eu acho isso impossível para qualquer espírito. É claro que existem erros enormes, erros graves, é lógico, não estou falando disso, mas erro é um erro, seja pequeno ou grande. É como um ladrão. O cara entra numa mercearia para roubar R$1, ou entra no banco para roubar 10 milhões, roubo é roubo. Não deixa de dizer, mas só roubei R$1. Não interessa, roubo é roubo. Então o erro é um erro, ok? Então não acredito nisso. Aí ele vem dizer, para que serve, né? Se o cara toma o caminho do bem de reencarnar. É claro que ele está começando, né? É como uma criança. Eu vou responder antes que eles falem aqui. É como uma criança, ela quer se formar em médico. É dedicada, quer ser médico, né? É dedicada desde a sua infância, na escola, passa. Quando chega na fase da faculdade, antes da faculdade, ela ainda tem a vontade de se tornar médica, é dedicada aos estudos. Ela só pode adquirir o diploma depois que provar, não é verdade? Passar pelas provas, etc e tal, pelas práticas, né? Da medicina, para provar que era capaz. Não basta ela querer ou dizer que é capaz. Então, mais ou menos, o caminho do bem. Qual o caminho do bem? Cada vida a gente aprende uma coisa nova. E outras coisas novas nós vamos aprender. Como é que vamos saber se vamos superar ou não? Então, vamos lá. Então, ele faz essa pergunta. Se o espírito está sempre no caminho do bem, tem necessidade de nova encarnação? Aí ele responde aqui. Todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia dar, né, aquilo que eu acabei de falar. Mas então, de que serve? Botei a minha pergunta, né? Ele reencarnar de novo, uma vez que estão seguindo o caminho do bem. Aí ele responde, eles alcançam mais depressa o objetivo. Claro, né? Como é que vai alcançar o objetivo sem reencarnar? Aliás, as dificuldades da vida frequentemente são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Então,
Aqui está dizendo, a gente vai aprendendo, não tem jeito, só reencarnando e passando por novas experiências. Mesmo que você seja bom, desde o princípio que eu acho isso impossível. Ok? Mas por quê? Nós vamos passar por essa experiência da inveja, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, pereré, parará, certo? Então, isso não é tormento. Isso só é tormento para aquele que está nascendo e se rebela contra a própria escolha que fez. Aí passa a ser um tormento. Ok? Porque a gente vê pessoas pobres, miseráveis mesmo, sem ter o que comer, morando mal, morando nas ruas, às vezes com uma felicidade tremenda. Aceita a vida que ela está passando com uma resignação que muitas pessoas que eu conheço, né, empresários e coisa e tal, quando tem uma perca da sua fortuna à metade, o cara se mata, dá um tiro na cabeça, enquanto o outro está lá na rua, não tem nem o que comer e fica feliz. Por que isso? É resignação. Então esses espíritos nos provam que o dinheiro não é nada. Não é verdade? O dinheiro, na verdade, não traz felicidade. Ele arruma mais problemas. Mas, enfim. Aí, ele está perguntando agora, falando da alma. Que é a alma? É a pergunta que Kardec faz. Aí ele responde: um espírito encarnado. Ok? Então, essa resposta é bem simples. Por quê? O espírito, geralmente dentro da doutrina espírita, quando nós falamos o espírito, é um ser, um espírito que não está o quê? Encarnado. Ele está na vida espiritual. Quando esse espírito nasce num corpo humano aqui na Terra, nós falamos que é uma alma, para denominar melhor, né? O estado, a condição desse espírito. Se ela é alma, é o espírito encarnado. Se a gente chama de espírito, é porque é uma alma, né, desencarnada. Deu para entender? É claro. É o espírito que está vivendo já na pátria espiritual. E ele faz outra pergunta. Que era a alma antes de se unir ao corpo? O que era a alma, né? Antes dela nascer no corpo? A resposta é muito simples, já acabamos de falar lá em cima, espírito. Depois que une, a gente dá o nome de alma. E ele pergunta, as almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Ó Jesus Cristo, claro que é, né? Sim, as almas não são senão espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível e que reveste temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. É claro que hoje nós já entendemos isso com uma facilidade muito grande. Mas naquela época, há quase 200 anos atrás, né? Foi em 1860, mais ou menos, que ele publicou esse livro, eu acho. Dá 140 com mais 23, 183 anos atrás. Não tinha muito conhecimento sobre isso. Aliás, Kardec, ele entrou na doutrina espírita duvidando de tudo, que ele não acreditava em espíritos. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Depende do que se pergunta essa outra coisa, né? Porque existe o perispírito que reveste o espírito. Vamos ver o que ele responde. Ah, tá. Existe o laço que une a alma ao corpo, certo? Qual é a natureza desse laço? É semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo. É necessário para que possam comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente a matéria atua sobre o espírito. Esse laço é o perispírito, né, gente? Aí ele pergunta aqui: o homem é formado assim de 3 partes essenciais? Quando fala homem, está falando de quê? Dos seres humanos, né? Que estão vivos, claro, de nós. Então, quando fala homem, é esse tipo de coisa. Então, vamos voltar à pergunta, a explicação. O homem é formado assim de 3 partes essenciais: o corpo, que é o físico material, análogo ao dos animais, quer dizer, é diferente, né? Lógico, e animado pelo princípio vital. Tá? O que é o princípio vital? É uma quantidade de energia que trazemos para que a gente viva um determinado tempo. Aí pergunta. Não, aí fala a segunda. A alma, está dando explicação ainda. O corpo material já explicou. A alma é espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Quer dizer, são 3 elementos. E o terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, aquilo que eu falei lá em cima. Perispírito. Substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito
e une a alma ao corpo. São como no fruto: o germe, o perisperma e a casca. Então, nós temos três elementos, por assim dizer, né, básicos, quando estamos aqui encarnados. Quando estamos fora do corpo, quando nós desencarnamos, nós temos o quê? Espírito e perispírito. O perispírito continua conosco. O corpo apodrece, vai embora. Mas o perispírito permanece conosco. Deu para entender? E falando um pouco mais sobre o perispírito, ele continua conosco. Estamos aqui no planeta Terra. Então, a substância desse perispírito que nos envolve são substâncias retiradas da substância primordial do planeta Terra, né? Das substâncias semimateriais. E formamos nosso perispírito do planeta Terra. Se nós, por algum motivo, sairmos desse planeta, formos habitar um planeta superior ou um planeta inferior, não importa, formos habitar outro planeta, esse perispírito que estamos usando atualmente vai ficar por aqui, essas substâncias. No outro planeta, nós vamos formar novamente o nosso perispírito com as substâncias semimateriais do planeta que formos habitar. Aí o livro dos Espíritos, eu acho que é o livro dos Médiuns, não me lembro qual, explica aqui como o espírito faz isso. Ele faz isso inconscientemente. Nós fazemos isso inconsciente. Tá? Inconscientemente, nós vamos fabricar um novo perispírito para a gente. Aí a gente pergunta, mas como pode ser inconsciente? Ora, gente, nós aqui, enquanto estamos encarnados, respiramos inconscientemente. Ninguém pensa, vou respirar tantas vezes por dia, vou respirar agora, estou respirando, o coração está batendo, tudo está funcionando sob o nosso comando inconsciente. Ok? Então vamos voltar a falar do que está escrito? Então vamos lá. Já falou das três substâncias que compõem o homem, né? O corpo, perispírito e espírito. E Kardec pergunta, a alma é independente do princípio vital? Quer dizer, está perguntando o princípio vital. O que é o princípio vital? É um tipo, uma quantidade de energia que é colocada no corpo para enquanto estivermos aqui. Se a alma é independente, é claro que ela é independente. Aí vai responder, o corpo não é senão envoltório, repetímo-lo sem cessar. Quer dizer, está explicando, esse fluido vital é para estimular o corpo, dar vida ao corpo. Tem nada a ver com o espírito. Por isso que ele fala aqui, o corpo não é senão envoltório, repetímo-lo sem cessar. Quer dizer, o fluido vital é para agir no corpo, não no espírito. O corpo pode existir sem alma? Uma boa pergunta. Aí a resposta vem, sim, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento não há ainda senão. Antes do nascimento não há ainda união definida entre a alma e o corpo, enquanto que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, o que está dizendo aqui? O corpo, seu espírito, ele pode sobreviver por um determinado tempo, de acordo com aquele fluido vital que estiver nele. Ok? Sem qualquer espírito. É o que acontece muito com crianças que nascem, né? E morrem logo depois do nascimento. Porque não tinha nenhum espírito para habitar ali. Ok? Então, isso é um caso de prova, geralmente para os pais, né? Então, isso acontece. Mas o espírito só pode habitar um corpo que tenha vida. Ele não pode ir no cemitério, por exemplo, pegar um corpo podre e morto e dar vida para aquele corpo. Isso é impossível. Mesmo porque o espírito ele é ligado ao corpo. Depois ele vai explicar aqui melhor. Tá? Essa ligação como é que é feita. Vamos dar continuidade então. Ele pergunta aqui, que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Seria uma substância qualquer. Né? Ele vai explicar massa de carne sem inteligência. Tudo o que desejaste. Menos um homem. Claro, o homem tem que estar completo, não é verdade? O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? A pergunta também daquela época, né? Que não tem lógica, né? Responde, não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos.
Leia, veja o livro dos médiuns. Lá vem explicando sobre isso. Ok? Então, vamos a outra pergunta agora. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? Tem alguns que pensam que a alma é o princípio da vida material. Tá? Ele vai responder, é uma questão de palavras, que não a temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. É uma questão de palavras realmente, né? Que seja a alma, né? Que dá vida ao corpo, que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como um princípio da vida material. Quer dizer, a alma deu a vida material. Mas, por outro lado, também a vida material dá condição da alma habitar ela. É uma parceria, por assim dizer. Por isso que ele fala, é uma questão de palavras, né? Que não temos nada a ver. Tanto faz, não vai fazer diferença nenhuma. Aí ele pergunta aqui, certos espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Quer dizer, alguns filósofos dizem que é uma energia que saiu lá do grande poder, né, que criou todo o universo, e outros não acreditam. E por que essa contradição? Né? O Espiritismo não fala que é assim. Aí ele fala aqui, não há contradição. Depende da significação das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa. A palavra alma é empregada para distinguir coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida. E, nesta significação, é exato dizer, em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção, e que depois da morte retorna à massa. Essa ideia não exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria, e que a alma e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que nós igualmente chamamos alma. E é nessa significação que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando à palavra alma definições diferentes, os espíritos falam segundo a aplicação que fazem dela, e segundo as ideias terrestres, de que estão ainda mais ou menos imbuídos. E isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada coisa, tornando-se a linguagem humana, tornando-se a fonte de uma multidão de enganos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nós entendamos primeiro acerca da palavra. Então, quando as pessoas dizem, a alma é uma centelha divina que vai retornar a ela, depende do sentido das palavras. Nós, almas, somos o quê? Espíritos que estamos encarnados. Somos distintos. Temos a nossa liberdade e não retornaremos ao todo no sentido de perdemos a nossa consciência e a nossa individualidade. Ok? É isso que ele está querendo explicar melhor aqui para as pessoas. Vamos lá. Número 140. Que pensar da teoria da alma, subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo. Agora tu vê, como era imaturo o espiritismo naquela época, como é que a alma vai se dividir em pedacinhos? Se ela se divide em pedaços, ela deixa de ser única, não é verdade? Isso é uma questão de palavras também. A alma é tudo, não é verdade? Ela está habitando o corpo todo. Vamos lá. Isso depende ainda do sentido que se dá às palavras. É isso que eu estava falando, né? A alma, entendida como o fluido vital, é razoável. Porém, se entende a alma como o espírito encarnado, é errada. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir. É lógico, né, gente? É como o meu corpo. Falar, meu corpo, se eu tirar o braço, é um corpo sem braço. Concorda com isso? Mas tinha braço, não tem mais. Então como é que o espírito vai se dividir? Isso é impossível.
Aí vem continuando aqui. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Alguns espíritos falaram, né? O espírito se divide em várias partes. Aí responde: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e mais abundantemente naqueles que são centros ou sede dos movimentos. Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa quando ocorre a morte. Deu para entender? Já imaginou se os fios fossem divididos em pedacinhos? Então, quando a pessoa morre, sairia uma porrada de pedacinho. Pô, desculpe o palavrão. Sairia uma porção de pedacinho de espírito, né? O espírito do fígado, um pedaço do espírito do coração. Oh, coisa absurda, meu Deus. Mas isso tem que considerar. Kardec estava, claro, fazendo uma pesquisa séria e querendo ser bem claro sobre tudo. Vamos lá. Kardec pergunta: há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? Bem, antes que ele responda aqui, eu vou falar. O espírito não está preso dentro de um corpo como um pássaro dentro da gaiola, ok? Vamos entender bem. O espírito é energia pura. Então ele tem um perispírito, que é o quê? Uma substância semimaterial. Significa que ele tem substâncias materiais e substâncias que não são materiais, que são puramente energia. Então vai irradiar. É como você pegar uma lâmpada e acender. Não é verdade? Então ela irradia. Então é a mesma coisa do espírito. Vamos ver a resposta? A alma não está aprisionada no corpo, como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor, como a luz. Acabei de falar da luz, né? É como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro sonoro. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, mas não é por si o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro e que chamais de perispírito. O outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como o germe é o núcleo, já o dissemos. Bem, gente, então vamos parar aqui, ok? Na pergunta 142. Será a primeira parte do capítulo 2º do livro 2º. É assim que está aqui nesse livro. Eu não sei porque botaram esse livro 2º. Mas, enfim, estamos aqui na questão 142. Qualquer livro dos espíritos que vocês tiverem, é só vocês observarem esse número aqui, você identifica mais fácil. Porque pela página, por essa orientação aqui em cima, não vai ser fácil, não. É complicado que alguns livros nem tem isso. Livro 1, livro 2, livro 3 e por aí vai. Tá? Só vem capítulos. E nem pelo número da página. Vocês pegam pelo número da pergunta, 142. Ok? Que dizer desta outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período da vida? Então vamos parar nessa pergunta aqui. Ok? Então, bom estudo para vocês, uma boa leitura. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, dá o like de gostei. E até a próxima. Então leamos, como eu falei, às vezes vai ser em uma ou duas partes. Nesse capítulo 2, livro 2º, capítulo 2, estamos na primeira parte. E vamos então da próxima segunda parte do capítulo 2, livro 2º. Valeu! Fiquem com Deus, até a próxima. Fui, tchau!